Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Deseduca. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou a Edirles, e hoje a gente vai conversar sobre a inclusão na escola. Como ela acontece, como nós pensamos que ela deveria acontecer, o que nós sabemos realmente sobre a inclusão? Vem com a gente, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a inclusão na escola de hoje. E nós temos aqui a nossa convidada, que é a Maristela Zander. Ela que é apaixonada por crianças e por aprender. É isso, Maris? É isso mesmo. Ela é professora desde menina, gente. E como eu e a Edirles, ela também é pedagoga, psicopedagoga, já foi orientadora educacional e hoje ela atua como psicopedagoga clínica. Maris, seja muito bem-vinda ao Deseduca. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Eu queria só, assim, contar para a gente, até fiquei rouca, emocionei aqui. A Maris é uma amiga minha, assim, de muito tempo. Nós trabalhamos juntas na escola, no CEP, em Panambi, uma escola fofa que continua no nosso coração. Hoje a Maris está ó, eu rouca de novo, em Porto Alegre, eu em Cuiabá e a Ana em Curitiba. Somos 3 professoras, 3 apaixonadas pela aprendizagem, pela educação, por esse mundo. Muito obrigada, Maris, por estar aqui com a gente. É Maristela, mas a minha amiga eu chamo de Maris, né, Maris? Então, bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Contar para vocês que a Maris tem, assim, esse semblante de bem jovem, e, além disso, ela foi prof na educação infantil dos meus 2 filhos. É isso. Então, essa energia que move a Maris é essa energia que a gente está aqui. Vai lá, Ana, é com você. Que delícia, né? E eu já tomei a liberdade de te chamar de Maris também, tá? Vamos lá, então. Vamos começar o nosso podcast de hoje. Maris, eu vou te fazer a primeira pergunta para a gente já conseguir aí falar sobre o nosso tema, tá? O que é a inclusão nos dias atuais? Você conta para a gente? Conto, claro. A inclusão é um tema que eu gosto muito porque foi lá em Panambi que eu me descobri no mundo da inclusão. Foi por isso que eu fui buscar a psicopedagogia. A inclusão é um processo bem complexo, ele é amplo, porque ele envolve todos os sujeitos que constituem a sociedade. E a escola também, porque são todos os sujeitos que estão envolvidos. A inclusão ela pode ser de gênero, de raça, de credo, mas hoje nós vamos falar da deficiência, porque é dela que nós estamos falando nesse momento. E nós passamos pelo processo no qual os deficientes nós passamos na sociedade por um tempo em que os deficientes eram totalmente excluídos, eles estavam marginalizados, eles não existiam na sociedade, e muito menos na escola. E depois disso nós passamos por um tempo em que eles eram segregados, eles estavam à parte. E na escola também, eles estavam à parte, eles estavam lá, mas eles estavam do ladinho. E houve um momento, então, de integração desses sujeitos, tanto na sociedade quanto na escola. Então, eles faziam como se fosse a decoração. Eles estavam lá na sociedade, na escola, como se fizessem parte, mas estavam decorando. Faz de conta que ele está ali, está dentro da escola, mas ele está integrado. Ele estava presente, se dizia que era inclusão, mas ele estava somente integrado. Por quê? Porque ele não estava aprendendo, ele não
estava. E esse é um movimento que ele ainda acontece hoje em dia. A gente chama de inclusão, mas, na verdade, isso não é inclusão. Porque inclusão é quando o deficiente faz parte, quando ele tem o planejamento, ele tem um monitor, ele tem amigos, ele está socializado, mas não está incluso. É como se a gente diz, ele está convidado para a festa, mas não está incluso. Porque inclusão é convidar para dançar. A gente precisa ir além disso. A gente precisa convidar para a festa e levá-lo para dançar. É ir além. Então, inclusão social envolve todos que compõem o núcleo familiar e núcleo escolar. Então, a escola precisa estar preparada para que os alunos possam viver, aprender e conviver na e com igualdade de oportunidades, que é a equidade, né? É o que a gente chama de equidade. Que lindo, Maris, que lindo, que lindo. É um exercício, né? Um grande exercício da gente colocar todos os atores para brilharem da mesma forma, né? E não deixar ninguém de lado, convidar todos para a festa. Muito lindo. Que é um processo Maris, oi. Que é um processo assim que a gente está em construção, né? Que é um movimento. Conta para a gente, Maris, o que é uma escola inclusiva? O que eu preciso olhar, eu como mãe, como professora, olhando assim mais atentamente, o que eu preciso procurar nessa escola para dizer, essa escola realmente é inclusiva, não é só propaganda, ela inclui. Quando eu for, então, assim, o que eu acredito que seja uma escola inclusiva? Quando eu vou escolher essa escola, é essa a pergunta? Sim. De escolher, tá. Eu acredito que a escolha de uma escola seja difícil em qualquer momento, para qualquer pai. Quando eu preciso conhecer, então, o primeiro passo é conhecer o espaço físico, conhecer a estrutura, a metodologia, a proposta pedagógica, conversar com outros pais que já têm filhos nessa escola. Isso para qualquer família. E para a família de pais que têm crianças, que têm filhos com deficiência, isso é um processo, uma caminhada ainda mais difícil, às vezes até mais dolorosa, porque eles precisam fazer esse percurso em várias escolas, porque eles precisam ver como é que funciona essa escola, né? Então, assim, eles precisam levar em consideração também os valores da família, as concepções de criança, as concepções que a família tem. Se é uma escola confessional, a escola precisa ver se ela quer uma escola confessional, porque às vezes a família não é cristã, e aí ela vai botar numa escola confessional, e aí vai levar a criança a entrar em conflito. Então, isso independe de criança ser ou não típica ou atípica. Então, tudo isso perpassa a escolha de uma escola. E quando a criança tem deficiência, os pais precisam levar tudo isso em consideração. E aí, no Brasil, nós temos várias legislações que garantem a permanência da criança na escola. Isso já começa lá na Constituição de 88, no artigo 205, que diz que a educação é direito de todos e ela é garantida pelo Estado e dever da família. E aí depois na LDB, ela também garante lá que a educação especial, ela é direito, que ela é garantida, a garantia da criança. E depois nós temos outras legislações que também garantem a inclusão. E em 2018, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, que é de 6 de julho de 2015, que então é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E essa, então, garante o acesso
e a permanência da criança, do adolescente, do jovem na escola, na universidade e em todos os setores da sociedade. Sim. Só que ela veio de cima, ela veio imposta, ela não foi construída com a escola. E aí, muitas vezes, as famílias ainda encontram barreiras na sociedade. Muitas crianças são barradas, têm vagas negadas. E então, a família tem essa dificuldade. Então, as escolas, nós, professores, nós ainda estamos aprendendo. Então, às vezes, a família diz, o professor não quer incluir, a escola não quer incluir. Uhum. Isso acontece, mas a escola também vem num processo, num movimento de busca dessa formação, dessa inclusão. Uhum. Então, isso vem toda uma caminhada, onde a escola vem buscando essa inclusão. Então, a família precisa buscar a escola que combina com ela, com os seus valores, aquilo que ela acredita e onde ela se sente acolhida, valorizada, acreditada e onde ela se sente bem. Que lindo. Na verdade, assim, todas as fases da nossa vida a gente precisa desse lugar, né? O lugar na nossa casa, o lugar na escola, o lugar no trabalho, o lugar na vida, né? O nosso lugar onde a gente assim respira e pensa assim, Isso, que bom que eu isso gosto de mesmo. estar aqui, né? Exatamente. Então, Eu já tive uma situação numa escola, onde nós acolhemos uma família e a criança tinha uma deficiência física e nós dissemos assim, sim, nós podemos acolher, mas nossa escola era uma escola que tinha muitos andares, tá? E no prédio onde a criança deveria ficar, nós só tínhamos um elevador, tá? E nos maiores espaços onde a criança deveria acessar, ela não conseguiria se locomover com toda a tranquilidade que ela precisava. Então, assim, nós não éramos uma escola acessível o suficiente para essa família. Então, assim, nós não nos negamos a atender essa criança. Mas nós não éramos uma escola acessível para essa criança. Nós mostramos o espaço e a família diz assim, não, nós não podemos ficar aqui porque a escola não é acessível para a nossa filha. Então, assim, não é nós, enquanto escola, que dissemos não, porque realmente a estrutura física da escola não era acessível para a criança. Uhum. Então, isso a família também precisa olhar, né? Então, sim, nem sempre o espaço físico é adequado. Para uma criança autista, a escola era adequada, mas para uma criança com dificuldade de locomoção, a escola não era adequada. Sim. Então, isso precisa, essa leitura, às vezes a família também precisa ver, né? Então, de repente, uma outra escola atende melhor essa família. Então, às vezes, junto com a família, tu precisa construir isso, né? É uma caminhada, né? É uma caminhada. Então, assim, nós dissemos, nós temos condições de atendê-la enquanto proposta pedagógica, mas nós temos essas limitações enquanto espaço físico. Sim. Né? Então, essa é uma construção que tu precisa construir com a família no ato da conversa de acolhida, de apresentação de escola. Esse é um dos desafios, né? Isso mesmo, aham. Já emendando esse tema mesmo, Maris, fala um pouquinho mais sobre esse desafio da inclusão aí no cotidiano do ensino regular. A inclusão é um caminho sem volta. A gente não pode permitir regressão,
né? Então, assim, ela está aí. A gente não tem... A legislação está aí e os sujeitos estão aqui. Ela não tem volta. Então, eu penso que nós precisamos começar desmistificando o termo deficiência. O termo correto é pessoa com deficiência, né? Não é criança com necessidades educativas especiais, não é portador, porque eles não são portadores de deficiência, eles não estão portando necessidades, eles não estão portando uma deficiência, eles são pessoas com deficiências, eles não estão portando, porque a gente não porta, eles não estão portando uma mochila ou um documento, eles não estão acompanhados dessa necessidade. Então, é uma condição, eles têm esta condição. Então, isso é algo que precisa ficar muito claro, né? Então, assim, essa é é o primeiro desafio, da gente ter isso muito claro, dentro da escola, principalmente, porque se a gente tem essa clareza dentro da escola, os sujeitos vão, os educadores, os estudantes, os colegas, vão conseguir ver essa criança, esse sujeito, com um olhar afetuoso, amoroso, e vão conseguir ver ele com um olhar subjetivo também, vão conseguir subjetivar essa criança, esse sujeito. Olhar e vão de poder verdade, ver né? isso, vão conseguir fazer com que ele tenha potencialidades, não só dificuldades, né? Não limitações. Ver o que ele tem de bom que ele pode me ajudar, me transformar. O que ele pode me ensinar? Né? Então, assim, esse para mim é o primeiro desafio, né? De transformar o olhar, né? Desses sujeitos. Então, e daí tirar para dançar o sujeito com deficiência mesmo, né? De convidar ele. Tem assim, dificilmente essas crianças são convidadas para festa de aniversário, são convidadas para brincar na casa um do outro. Então, assim, essa é uma fala dessas mães, né? E inclusão é isso, convidar o amigo para ir na casa um do outro. A resistência, e aí a gente vai chegar à resistência das famílias típicas. Né? Então, assim, tem colega com inclusão, tem um autista, tem um síndrome de Down, tem um isso, tem um aquilo. E aí, essa resistência precisa ser trabalhada. E a resistência não é dos pequenos. A resistência é nossa. A falta de acessibilidade é um desafio. E a falta do olhar para as potencialidades. Então, né? Focar aí, só na necessidade, né? Não naquilo que já é a potência de cada sujeito, né? Isso, então, assim, isso assim, eu já não estou nem só falando, assim, das crianças atípicas, isso a gente já vê, assim, todas. Eu tenho um filho com déficit de atenção e hiperatividade, isso se vê numa criança que tem um transtorno que é comum, que não é nem considerado caso de inclusão, a partir da lei que foi aprovada no ano passado, eles estão agora também, são considerados inclusão também, mas essas crianças também, elas incomodam. Então, também, dificuldade de aprendizagem, também só se vê o sujeito a partir da dificuldade, não das potencialidades. Né? Porque a criança com déficit de atenção,
não tem muitas vezes não tem dificuldade cognitiva, são dificuldades comportamentais. Uhum. Então, onde fica isso? Se foca no que a criança não sabe e se esquece do potencial que essa criança tem. E o que fazer? A escuta e olhar sensível, a elaboração do plano de desenvolvimento individual, e aí a possibilidade do atendente terapêutico que muitas crianças têm, e às vezes a escola não permite a entrada, né? Então, assim, todas as crianças, as escolas, aqui em Porto Alegre, todas as escolas têm monitor ou auxiliar de desenvolvimento. Auxiliar de desenvolvimento, aqui tem vários nomes, mediador pedagógico, facilitador escolar. Então, esses profissionais acompanham as crianças em sala de aula, né? Está determinado por lei, precisa ter. Então, assim, as escolas aqui em Porto Alegre garantem isso. Não sei qual é a realidade de vocês, mas isso é garantido por lei, aqui em Porto Alegre se cumpre, tá? Então, assim, as escolas têm e aqui se cumpre. Então, que ajudam, então, a criança a criar as ferramentas para se virar sozinho, para aprender. Então, ele está ali para ajudar a criança nisso. Então, a avaliação diferenciada. E o que eu considero extremamente importante é fazer com que a criança tenha o seu tempo de suportabilidade dentro da escola. Então, se ela aguenta 1 hora na escola, a gente vai trabalhar 1 hora dentro da escola e ir aumentando esse tempo até que ela consiga ficar as 4 horas dentro da escola, né? E aumentando. Se ela consegue ficar até as 3, vai ficar até as 3, e fazendo com que esse tempo aumente, para que ela fique bem. Mas, Mari, esses são os diferenciais, os desafios que eu considero extremamente importantes para a escola. Tudo isso que você trouxe para a gente, que é bastante, né? Como capacitar o docente para trabalhar nesse contexto? Porque você trouxe uma lista enorme, né? Sim. Assim, dá para a gente estudar meses sobre a sua listinha. E como preparar nós, professores, para atuar nesse contexto de forma assim, que a gente possa contribuir. Eu acredito que a formação docente, ela passa pela formação continuada, tá? As escolas oferecem isso, a formação continuada dos professores, ela é oferecida pelas escolas, mas nós, enquanto educadores, ela deve ser, enquanto profissionais, nós devemos estar sempre nos qualificando, estudando e atualizando. Se nós escolhemos uma profissão, nós devemos, enquanto profissional, estarmos sempre estudando. Isso não só enquanto educador, enquanto professor, qualquer profissional. Então, isso nós devemos estar fazendo sempre. A inclusão está aqui, está aí. Ela é um desafio? É. Nós devemos conhecer o desenvolvimento humano, isso é compromisso de qualquer educador. Quando vai tudo bem, ok. Mesmo com crianças típicas, a aprendizagem às vezes não vai como deveria. E aí é preciso conhecer os marcos do desenvolvimento, estudar neurociência, as dificuldades de aprendizagem, os estilos de aprendizagem, os transtornos do neurodesenvolvimento, as síndromes e as intervenções para saber fazer os encaminhamentos adequados. Então, tu precisa conhecer. Isso é o mínimo que nós, enquanto professores, precisamos saber. Então, assim, é o mínimo que a gente precisa saber. Então,
é o básico conhecer o desenvolvimento humano, os marcos do desenvolvimento e neurociência, né? Hoje em dia, conhecer os marcos do desenvolvimento e as contribuições da neurociência, a plasticidade cerebral, porque hoje em dia a gente sabe que o cérebro ele está em constante desenvolvimento, e quanto mais a gente estimula, mais o sujeito se desenvolve. Então, a gente sabe que adulto, a gente pode continuar estimulando. Então, se os pequenininhos que estão em desenvolvimento podem, então, a gente precisa estudar para poder fazer. Eu sempre brinco, a gente pode fazer chover. A gente precisa estudar, isso mesmo. Estudar é tão bom, né? Tão gostoso. Faz tanto bem para a gente. Isso mesmo. Muito bom. E dentro desse estudar, né? Tem professores que eu já ouvi falar, conheço também. Ana, não tenho a possibilidade de pagar um curso. Hoje nós temos tantos meios, né? O Educa é um. Temos vídeos no YouTube, temos tantas coisas que, né, gratuito, que dá para a gente estar ali inserindo. Então, é bem tranquilo. Quando a gente quer, a gente faz, a gente vai, né? Então, tá bem dentro disso também. Não só para o professor, realmente, para todas as profissões. Vamos lá, então, né, gente? Fechar o nosso podcast com uma pergunta. E quando a gente conversou com a Maris, eu e a Edilis, a gente se olhou assim, e aí a gente falou, como que eu vou inserir essa fala dentro do nosso podcast de hoje? E aí eu fiquei pensando, e aí eu falei para a Edilis assim, eu acho que é uma fala boa para a gente fechar o nosso podcast, né, Edilis? Sim. Vai lá, Ana. Vamos lá, Maris. Você fez a seguinte fala para nós, e eu queria que você comentasse muito essa fala, porque é muito importante. Vamos lá. Os pais chegam, foi exatamente como você falou, eu escrevi. Os pais chegam na escola falando, meu filho é autista, e não apresentando a criança pelo seu nome. Comenta um pouquinho essa frase para a gente. É isso mesmo. Eu fui orientadora educacional durante muitos anos, e mesmo hoje em dia no consultório também, tá? As famílias, quando buscam atendimento ou vêm conhecer a escola, e eles têm, ou são pais de crianças com deficiência, tá? Não necessariamente pais de crianças com autismo, eles vêm e dizem assim, meu filho é autista, meu filho tem síndrome de Down, tá? Ao invés de dizerem o nome do seu filho, eles falam do diagnóstico. Porque parece que eles precisam se justificar em primeiro lugar para poder pedir a vaga. E aí eu tenho sempre um cuidado quando eu converso com esses pais, eu digo assim, bom, você veio conhecer a nossa escola ou veio conversar comigo sobre o teu filho. E o teu filho, antes de ter um diagnóstico, ele tem um nome. Ele tem uma história. E qual é o nome do teu filho? E aí os pais, aí eles me dizem o nome, então, e aí a gente começa a conversar. Eu quero, então, que tu me fale sobre o João, sobre a Maria, sobre a Luciana. E aí, então, eles contam o nome do filho. E aí eu peço assim, então me conta o que a Maria sabe fazer, o que vocês fazem juntos, qual o brinquedo preferido, como vocês se divertem, o que ela faz de bonito, qual a comida preferida. Aí a família se dá conta que o filho deles é
uma criança que sabe muitas coisas e precisa ser valorizada, né? Então, eu faço com que eles percebam que eles têm um filho que tem potencialidades. E no final da conversa, então, eu converso sobre o diagnóstico. E se é na escola, então a gente conversa sobre a vaga, e se é no consultório, então a gente conversa sobre o atendimento psicopedagógico, né? Então, assim, de mostrar para a família que existe uma criança, que existe um sujeito para além do diagnóstico. Para mim, isso é inclusão, para mim, isso é fazer com que essa família, que esse sujeito se veja, seja olhado, que essa família seja olhada, que eles se vejam para além do diagnóstico, né? Então, para mim, isso é fazer inclusão, né? Posso não fazer da melhor forma, mas para mim isso é fazer com que essa família se sinta acolhida. Sim. E é tão isso, né? Neste caso que você colocou e na nossa vida também, às vezes a gente, até nós mesmos, nós esquecemos do que nós temos de, entre aspas, qualidades, potencialidades, e só vemos os nossos defeitos, só vemos os problemas, né? E a caminhada da vida é bonita, nós temos muita coisa bonita para olhar, né, todos os dias. E às vezes a gente só foca naquilo que nós não temos, né, naquilo que nós gostaríamos de ter. Mas tão lindo esse teu olhar, Maris, tão bonito, a gente assim, consegue vislumbrar dias melhores, né? Nas nossas escolas e na nossa vida cotidiana, né? Porque focando nas possibilidades e nas potencialidades de cada sujeito, de cada ser humano, né? E não só naquilo que às vezes a gente não sabe e também a gente não quer saber, né? Então, tá bom também se eu não quero, se isso não me faz falta, né? Mas que lindo. Muito obrigada, Maris, muito obrigada. Muito obrigada, Ana, também, por nesse nosso encontro de trio aqui. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? A Maris gostaria de dar mais um recado que a gente não abriu para você nessa nossa conversa? Ana, tem mais alguma fala? Esse meu olhar eu aprendi também na minha caminhada com minhas orientadoras, com uma diretora muito especial também. Então, assim, é algo que eu também construí na minha caminhada com parceiras, com pessoas assim muito especiais na minha trajetória enquanto profissional, né? Então, Sim. é algo que a gente vai construindo junto Sim. com pessoas que a gente vai encontrando no nosso percurso, na nossa travessia, né? Então, eu acredito que é isso, né? Eu quero agradecer muito o convite, poder estar com vocês, né? Conhecer a Ana Carolina, reencontrar a Ediles. É muito bom estar com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, Maris. Você é uma dessas profissionais que me inspira e que faz com que eu acredite que nós temos profissionais, nós temos professores, nós temos professoras maravilhosas no nosso Brasil, no nosso contexto, e que a gente pode assim, seguir em frente. Nós temos pessoas em quem nos inspirar e a quem seguir. Então, obrigada, Maris. Toda vez que eu converso com você, eu aprendo muito, 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 muito. Muito bom. Obrigada. O prazer foi todo meu, Maris, de te conhecer. Vai ser uma pessoa aí que eu quero, assim como a Edilis, levar para a vida, tá? Muito obrigada mesmo por participar do nosso Deseduca. E vamos convidar todos para dançar, né? Gostei muito dessa fala. Isso. Essa não é uma fala minha, tá? Isso não é uma fala minha.
importa, mas é muito importante, né? Foi muito Sim. legal isso. Vamos convidar todos para dançar. Então é isso, né, gente? Maris, muito obrigada. Edirlis, muito obrigada mais uma vez por mais um episódio, né? E se você gostou, não esqueçam de deixar o joinha aqui para nós. Se tiverem ou quiserem deixar perguntas para a Maris também, podem deixar, que a gente manda para ela, ela responde para vocês também. Quem sabe no próximo podcast também, não é, Edirlis? E compartilhe o nosso podcast com seus amigos, familiares. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Na verdade, Edirlis? Sim, sim. Obrigado, gente, por estarem aqui. Obrigado pela caminhada e, assim, a gente fica muito feliz de poder compartilhar. Compartilhar é o nosso objetivo. A gente está aqui no Deseduca para construir, principalmente desconstruir, né? Olhar novos horizontes, novos contextos e sentar aqui e conversar sobre educação. Essa é a nossa vibe. Profs entusiasmadas, assim, tentando, a gente estudando e a gente conversando e revendo aquilo que a gente já viveu e aquilo que a gente vive e aquilo que a gente precisa viver. Um beijo grande, tudo de bom e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Até. Tá.